Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, estamos voltando aqui nessa aula 3 para mostrar para vocês que, para seguir, para compreender o exercício, vocês devem voltar na aula 3. Eu escrevi, descer essa instrução lá no Classroom. Então, por quê? Porque aqui na aula 3 aqui a gente começa a falar do método das partidas dobradas. Observem que a gente fala sobre a representação gráfica do patrimônio, e nós começamos aqui com um exemplo de Vera. Ela inicia suas atividades com capital em dinheiro no valor de 80 mil. Então, como é esse registro? Como inicia? No geral, toda atividade, todo empreendedor inicia sua atividade, seu empreendimento com capital social. Esse capital social é um capital próprio ou mesmo se for de participação de sócio, mas a empresa precisa de um capital social até para início das suas atividades para o registro. Então, nós temos aqui, no lançamento partidas dobradas, nós temos 2 razonetes, que é o capital social e a conta caixa. Então, iniciou as atividades com capital em dinheiro, logo temos o primeiro registro em capital social e o segundo em caixa. Vocês podem observar aqui no exercício que eu trouxe para vocês. Nessa questão 1, aqui inicia dizendo que essa empresa comercial Bahia, no dia 2/1, iniciou aí com capital em dinheiro no valor de 12 mil. O que vocês irão fazer para começar a atividade? É abrir aí 2 razonetes, um capital social, outra conta caixa. Dia 4, houve aquisição de um imóvel com pagamento de 2 formas, uma à vista e o restante a prazo. O que vocês irão fazer? Irá acontecer primeiro a abertura de um razonete, que é o registro dessa aquisição do imóvel, 5 mil, e a forma de pagamento. Vai sair 2.500 de caixa, porque foi à vista, e 2.500 será a partir de uma nota promissória a pagar. Tá? E os demais vocês acompanham conforme o exemplo. A segunda questão, ela inicia já na própria início da questão, dizendo que a gente tem aqui 35 mil em capital social integralizado. Então, esses 3 irmãos, eles se juntaram, fizeram uma sociedade e iniciaram a atividade da empresa com 35 mil. Que é o que vai ser necessário? Abrir um razonete capital social e outro razonete caixa para estar iniciando as atividades. E daí, no dia 18, tem a compra de um imóvel. Então, vai ser registrado o imóvel. De que forma foi pago? Então, tem 3 mil em dinheiro, sai 3 mil em dinheiro de caixa e o restante uma nota promissória. A abertura de um razonete nota promissórias a pagar, certo? Agora nós vamos para o exemplo que eu passei para vocês no Excel para acompanhamento da atividade. Então, aqui no exemplo 1 que nós temos que Bernardo, José e Felipe, eles resolveram organizar uma empresa no dia 5/7 de X2 e denominaram Ferreira e Companhia LTDA com capital integralizado no ato em moeda no valor de 15 mil. Então, como eles já iniciaram com 15 mil, o que vai acontecer? Temos primeiro registro capital social de 15 mil, que é o início das suas atividades, e esse recurso foi em dinheiro, logo nós temos 15 mil em caixa. Os 2 primeiros lançamentos. Então, temos aqui o débito e temos aqui o crédito correspondente. No dia 10/7, há uma compra de um veículo. Compra de veículo, logo, temos aqui a abertura do razonete veículo no valor de 20 mil. Então, veículo é o que? É uma conta do ativo, é um bem que a empresa está adquirindo, logo, o seu saldo é registrado aqui a débito. E vocês devem sempre lembrar que esse lado é o lado do débito e esse outro lado do razonete, é sempre lembrando a estrutura, é o lado do crédito. Esse veículo ele foi adquirido de que forma? 4 mil em dinheiro. 4 mil em dinheiro, logo a gente tem 4 mil saindo de caixa. E o restante foi mediante uma nota promissória. Então, vocês vão ter aqui a abertura de uma promissórias a pagar, um razonete chamado promissórias a pagar.
no valor de 16 mil. Então, vocês irão observar aqui, temos 16 mil, olha só, aqui temos um crédito, 16 mil, e aqui o outro crédito de 4 mil, que 16 mais 4 mil vai corresponder justamente a os 20 mil aqui do veículo. Então, temos um débito de 20 mil e 2 créditos que somados dá justamente os 20 mil. Então, esse é o mecanismo das partidas dobradas, que para cada débito vai sempre ter, no mínimo, um crédito correspondente. E eu volto a dizer para vocês, essa nomenclatura débito e crédito é a título de lançamentos contábeis. O raciocínio aqui é que as contas de ativo, elas vão sempre aumentar pelo débito, e as contas de passivo, elas terão seu registro, seu saldo inicial aí a crédito. Quando houver o pagamento, diminuição dessas dívidas, vai ocorrer o débito, tá certo? Vamos para o dia 15/7, houve a compra à vista de móveis necessários para a instalação da empresa. Então, temos a aquisição de móveis, logo esses móveis, vocês irão abrir um razonete chamado móveis, no valor de 2 mil, móveis é o que? É uma conta do ativo. Logo bem, temos o seu saldo aqui no lado do débito e foi pago como esses móveis, compra à vista, então saiu 2 mil de caixa, certo? Temos o crédito correspondente. O débito, o registro desses móveis e temos a saída do recurso que foi necessário para a aquisição desses móveis, saindo aí 2 mil de caixa. No dia 20 foram adquiridos 4.200 em equipamentos, ele fala aqui que foi a prazo. Então, temos o registro, um razonete equipamentos. Professora, por que esses razonetes? Porque a gente tem, cada conta, ela tem que ter o seu registro individual. Aqui, nós fazemos em razonetes porque, de acordo com os exercícios, vocês precisam compreender como é esse mecanismo do débito e do crédito. E fazer esse registro depois, o saldo dessas contas entra em balancete e depois em balanço patrimonial. Então, equipamentos 4.200, temos a conta 4.200 e teremos a prazo. Pode ser colocado aqui em promissórias a pagar, porque foi a prazo a aquisição desses equipamentos. Então, temos o crédito de 4.200 lá e temos o débito aqui na conta equipamentos. No dia 21 foi obtido um empréstimo no valor de 10 mil. Então, o que vai ocorrer? Registro aqui de empréstimos a pagar no valor de 10 mil. Se é a pagar, é uma conta do passivo, logo o registro, o saldo inicial dela vem aqui para o crédito. E como pode ser feito esse registro? Pode lançar esse recurso logo em caixa ou pode deixar registrado na conta banco movimento da empresa. Conta banco movimento. O valor de 10 mil. Então, temos o crédito e aqui deste lado nós temos o débito, porque entrou aqui o dinheiro na conta em banco da empresa, tá? Isso, pessoal, voltando sempre para vocês, aqui é o valor de a título, esse débito e crédito, lançamentos contábeis, tá? Entrou dinheiro na minha conta do banco. Lá, quando eu vou ver, tem o quê? Tem um crédito. Na hora que entra, tem um crédito. Esse raciocínio aqui, pessoal, o que ocorre é já tendo a visualização do banco, certo? Então, e a título de lançamentos contábeis que eu vou dizer para vocês, sempre que há uma entrada de recurso na conta banco, na conta caixa, o que nós temos aqui é o débito, certo? É o que eu estou falando para vocês, é a linguagem contábil. E vocês precisam memorizar nesse sentido. Vamos para
A próxima, foram pagos 2.200 para amortização da dívida. Então, daqueles equipamentos foi pago 2.200. Temos saída de caixa, 2.200. E temos aqui 2.200 que vai ser diminuído essas contas a pagar. Então, temos o débito e temos o crédito correspondente lá na conta caixa. O próximo, ele fala aqui no dia 28, os 3 sócios aumentaram o capital em 15 mil. Então, e foi em dinheiro. Então, logo vai ter um aumento do capital, no registro lá do capital social. E, mais uma vez, vai entrar aqui 15 mil em caixa. No dia 31/7, compra à vista de 5 mil em mercadorias para compor estoque. Essa compra foi à vista, então vamos ter saída de caixa de 5 mil e vamos ter um razonete chamado mercadorias. Mercadorias, tem uma mercadoria aqui no valor de 5 mil. E vamos ter lá, saindo de caixa, 5 mil, porque essa aquisição foi feita à vista. Então, temos o débito aqui e temos o crédito correspondente, o método das partidas dobradas obedecido. Então, observou sempre o crédito e o débito correspondente, então vocês não terão problema. A partir daqui, é ver o saldo das contas para, então, irmos para a construção do balancete de verificação. Aqui eu já tenho esse balancete de verificação pronto. O que ocorreu aqui? Temos o capital social, o saldo ele é credor, a conta caixa, o saldo dela ficou 16.800, veículos é o valor do veículo mesmo, o saldo que tinha lá na conta, promissórias a pagar ficou 18 mil, móveis, equipamentos. Então, vocês vão trazer para o balancete cada um do saldo das contas. Lembrando que esse saldo devedor é o saldo das contas que elas aumentam pelo débito, contas de ativo, e nós vamos falar depois de contas de despesas. E o saldo credor são as contas de passivo e também as contas de receita, que nós vamos ver nas próximas aulas. Observem que acontece o balancete de verificação, para estar correto, ele vai ter sempre aqui ter o fechamento no mesmo valor. Se o balancete não tiver aqui com os dois valores, tanto do lado do devedor como do lado do credor, do lado do débito, do lado do crédito, então houve algum lançamento que foi esquecido, houve algum lançamento que foi feito no local errado.